Bom, vamos lá para a última aula dessa série, né? Onde a gente já falou aqui sobre o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, o que é potência elétrica, o que é o fator de potência, perfeito? E hoje também vamos entrar agora, né? A gente até falou nas duas últimas aulas que vocês viram, não tão relacionado ao assunto como dimensionar uma corrente elétrica, mas sim aulas importantes, porque uma foi a revisão e a outra foi sobre as nomenclaturas de cada grandeza elétrica, perfeito? Então, já que você tem esse conhecimento agora, a gente pode partir para a prática, porque na prática agora vocês vão estar vendo as letras, né? Para cada unidade de medida, para que eu vou querer aquela letra, que eu preciso das informações. E é isso aí. Então, pessoal, vou jogar vocês aqui na minha tela, dá para vocês poderem ver, e a gente vai começar o nosso assunto que está todo mundo esperando, que é a questão da aplicação e entender agora como dimensionar uma corrente elétrica corretamente, tá? Bom, vamos lá. Aqui na minha tela, pessoal, vocês vão ter, deixa eu mudar aqui para caneta. Aqui vocês vão ter circuitos. Fase mais neutro e fase mais fase. Perfeito? Lembrando, retomando na questão daquelas aulas sobre fator de potência, onde eu já apliquei, não te dei as fórmulas. Então, para relembrar aquela aula, quando temos um circuito fase mais neutro, fase mais fase, temos uma fórmula que é P igual a V vezes I vezes o cosseno de φ. Bom, professor, mas o que é o cosseno de φ mesmo? O cosseno de φ nada mais é que o nosso fator de potência. Ok? Então, memoriza isso. Cosseno de φ é nosso fator de potência. Ok? E vamos então para um circuito trifásico. Por que um circuito trifásico? O que ele tem? Ele tem nada mais que as três fases. E essas três fases vai virar uma fórmula que é P igual a raiz de 3 vezes V vezes I vezes o cosseno de φ, né? Então, o raiz de 3, né? Perdão, um circuito que vai ser trifásico com um circuito monofásico, a diferença é a raiz de 3. Todo circuito trifásico tem que ser apresentado o carinha aqui, tá bom? Bom, vamos lá, já que relembramos agora, não vamos enrolar no assunto, vamos jogar para frente isso daí, vamos para a aplicação, eu quero aprender, quero calcular, poder entender, né? Chega dessa enrolação. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui para vocês é um chuveiro de 7.800 watts em uma tensão da rede, né? Então, essa tensão da rede é de 220 volts. Eu tendo essas duas informações, eu consigo achar minha corrente? Sim, eu consigo preencher todo, a gente vai ver isso. Mas aqui, qual que é a potência, qual que é a fórmula, né, que eu vou estar utilizando? Vamos entender, se eu tenho uma rede 220 e não está me informando mais nada aqui, né, só uma tensão 220, e eu sei que é um equipamento, é um chuveiro, então esse chuveiro ele vai ter fase mais terra, ok? Nossa, apareceu um terra aí, mas lá nas fórmulas não tem, né? Lá eu só vejo fase neutro, não tem terra. Bom, pessoal, terra ele tem que estar em todos os circuitos de força, tá bom? Se o teu circuito de força não tem, faça um BEP lá no quadro, deriva e leva lá para o teu circuito, para sua tomada, seu chuveiro ou qualquer equipamento aí. Importante ter o aterramento. O aterramento é importante, pessoal. Bom, então aqui eu defini o que? A fórmula que eu estou utilizando é a primeira fórmula, que é onde que eu falo de fase mais fase, ok? Então, vamos aplicar a fórmula, que é P igual a V vezes I vezes o nosso cosseno de φ. Ok? Professor, coloca aí o FP mais fácil. Não, vamos trabalhar com cosseno de φ mesmo,
para você já gravando isso na cabeça, ok? Então, indo aqui, vamos usar as perguntas, porque na matemática, se você quer achar algo, você tem que ter as informações dos outros. Se você vai deixar alguma coisa incógnita ali, você tem que ter as outras informações para poder achar ela, tá? Então a gente vai fazer uma pergunta: será que eu tenho isso? Será que eu não tenho? Bom, potência. Vamos lá mudar aqui. Potência eu tenho? Ok. Tensão eu tenho? Ok. Corrente? Não, a corrente é o que eu quero achar e até o nome da série. Como calcular a corrente elétrica. Então, a corrente é a que eu vou achar. Fator de potência eu tenho? Tenho. Tem mesmo, professor? Você não colocou aqui nas informações, já colocou só que é chuveiro e tensão? Bom, pessoal. Cosseno de φ, fator de potência. E quando a gente lembra do fator de potência, a gente lembra do que? Dos 3 circuitos que foi apresentado. Circuito resistivo, circuito indutivo e circuito capacitivo. Lembra? Se eu tenho um circuito resistivo, eu vou trabalhar com 1. Se eu tenho um circuito indutivo ou capacitivo, eu vou trabalhar com 0. Óbvio que a gente já viu que não existe o zero absoluto, tá? Por questões que um indutor ou um capacitor está conectado por um cabo, e esse cabo tem uma resistência. Então, querendo ou não, vai sempre zero alguma coisa, tá? Então, partindo disso daqui, desses 3 itens do fator de potência, eu posso definir meu fator de potência. Então, eu tenho meu fator de potência, porque eu sei qual é o equipamento que a minha energia vai estar sendo alimentada, vai ser a alimentação da minha energia, né? Qual equipamento vai ser alimentado. Bom, preenchendo a fórmula, então, P igual a V vezes I vezes o cosseno de φ, eu vou só substituir agora. O P nada mais é que a potência que foi dada no meu chuveiro, que está em watts, em potência ativa. Então, 7.800 igual a rede, que é 220 volts, vezes o I que eu quero achar, e o nosso fator de potência, que nada mais é que é uma resistência, 1, né? Porque o nosso chuveiro é o que? Nosso chuveiro é uma resistência, tá bom? Bom, cheguei nessa parte aqui. Então temos isso daqui. O que eu faço agora para achar a corrente? Bom, aqui eu preciso ter um pouquinho, uma base de matemática para poder mexer nisso, ok? E como que eu posso fazer isso? Eu vou manter o 7,800, eu vou fazer assim para você não se confundir, tá? Então, vou manter o 7.800. Agora eu vou isolar o I. Então, meu I vai ficar aqui. Mas os 221, onde que vai? Eles vão passar, né? Quem está multiplicando eles aqui, passa o quê? Dividindo. Então, eu vou ter meus 220 vezes 1. Ou então, transformando num jeito melhor para visualizar, eu tenho que I é igual a 7.800 dividido por 220 vezes 1. E agora é só dividir, né? Fácil por enquanto, né, pessoal? Então vamos lá. Estou aqui na minha calculadora para vocês poderem visualizar como que eu vou montar. O que eu tenho? Potência 7.800 dividido por quem? Vou fazer direto aqui para vocês verem como que dá para fazer numa linha só, principalmente se tiver uma calculadora científica. Dá para fazer direto nessa calculadora, tá bom? Bom, vou abrir o parênteses aqui. Vou pegar os meus 220. Deixa eu voltar aqui. Opa. 220 vezes 1. Ó, professor, eu sei que vai dar isso daí, mas vamos fazer passo a passo. Vamos fazer negócio passo a passo para vocês poderem entender. Fechei o parênteses. Eu vou agora só igual. Qual que foi a minha resposta? 35,455. Eu vou arredondar ali na casa do décimo, tá bom?
Professor, o que é isso? Bom, precisa relembrar arredondamento então também. Bom, vai ser 35,46. O que? Lembra a unidade de medida? Ampere. Porque eu estou achando que corrente. Se eu quero achar corrente, eu vou achar ampere. Então, pessoal, aqui está a minha corrente elétrica no meu chuveiro de 7800, na minha tensão 220. Perfeito? Então, o primeiro exemplo dado aqui aplicado é a nossa, vamos falar, circuito resistivo, num circuito monofásico, fase, que é aplicado P igual a V vezes I vezes o cosseno de φ. Tá bom, pessoal? Para não ficar muito extenso, os outros exemplos eu vou dar nos próximos vídeos. Tá? Que a gente fez agora passo a passo, nos próximos a gente vai aplicando direto, tá bom? E você já vai acompanhando. Então, pessoal, quero agradecer você que ficou até aqui, que chegou até o final desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e não esqueça de se inscrever, tá? O compartilhar é importantíssimo, tá? Para que outras pessoas possam ter esse conhecimento, alcançar esse conhecimento que você está tendo nessa série, tá bom? E uma coisa que eu esqueço de falar todo o vídeo é a questão de comentar. Pessoal, preciso que você comente para eu saber o que você está achando. Me dê um retorno disso. Me dê um feedback do que você achou das aulas, da série. Também se ficou alguma dúvida, porque eu quero fazer um vídeo tirando dúvida no final dessa série, tá? Então eu peço para você, por favor, que conforme for assistindo a série, você vai perguntando e eu quero depois no final lá apresentar isso para vocês, tá bom? Então muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo exemplo no próximo vídeo. Tchau, tchau!